Olá, saudações, colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão aqui conosco no YouTube ou nos ouvindo aí nas principais plataformas de áudio. Eu me chamo Edvander, sou bibliotecário da Universidade Federal do Ceará e faço parte do coletivo Diálogos. É um coletivo que nós temos aí grandes colegas, né, de diversos setores aqui da universidade, representados aí na nossa luta pela nossa categoria técnico-administrativa em educação. Estamos aqui iniciando uma nova fase do nosso podcast, Café com Diálogos, um projeto que deu muito certo aí na época da nossa campanha, né? Os colegas aí abraçaram a nossa proposta e a gente quer agradecer a cada um e a cada uma, né, por essa audiência aí que a gente tem comprovado nas estatísticas de acesso lá nas nossas plataformas e também no nosso canal do YouTube. Nesse novo momento, a gente chega aqui em um momento pós-eleições, né, querendo agradecer aí aos quase 700 votos que nós obtivemos, né, que a nossa chapa obteve, fruto aí da militância, né, dos nossos colegas que estavam em campo e de vocês que confiaram a nós esses quase 700 votos das 3 universidades, né, UFC, UFCA e Unilab. Quero fazer aqui uma divulgação aqui na descrição desse vídeo e desse áudio, se você aí puder contribuir, né, para o Coletivo Diálogos. A gente precisa aí manter aí algumas pendências que nós temos da época da campanha, então nós estamos aí com uma rifa digital de um gelágua. Em breve a gente vai ter um vídeo de divulgação só dessa rifa, e aí o link de acesso vai estar aqui para você nos ajudar aí com R$5, né, cada número, cada ponto, para a gente poder fazer esse sorteio aí no decorrer desse mês de agosto, ou então em setembro, tá? A gente ainda vai definir em conjunto com o coletivo aí qual será a data de sorteio. Tem também a nossa chave Pix, tá? Também está aqui na descrição, se você quiser ajudar o nosso coletivo, se engajar conosco, conhecer nossas propostas, você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Temos colegas aí, inclusive representantes do Consune, né? Mandar aqui um abraço para a Eveline e Eudiana, que são nossas representantes, né, técnicas aí no Consune. Então, se você quiser conversar conosco, pode procurar qualquer colega do nosso coletivo, que estamos aí abertos, tá, a apresentar nossas propostas de atuação aqui na universidade. Agradecer, né, uma dessas propostas de atuação, estamos aqui no auditório do Poleduc, então, de antemão, quero agradecer a coordenação do Poleduc, na pessoa do professor Sidney, né, e também o colega João Portácio, que é o secretário aqui do Poleduc, e que é coordenador da CIS, né, da Comissão aí Interna de Supervisão da Carreira, que nos recebeu aqui no auditório do Poleduc para a gente poder fazer esse momento de gravação com o nosso colega aqui de tanta experiência, que é o José Raimundo Soares. Ele está aqui para abordar um pouco a pesquisa que ele desenvolveu no Poleduc, nesse momento bem importante aí de movimentações em defesa desse programa de pós-graduação, que é importante aí para a nossa categoria, né, apresentarmos essas pesquisas na perspectiva da comunicação científica, né, da divulgação científica, esses trabalhos que estão no repositório institucional da UFC, e começar esse trabalho com o José Raimundo no nosso Café com Diálogos é uma honra aí para todos nós, tá, Zé? A pesquisa do José Raimundo se intitula Análise da Produção Científica dos egressos do mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, o Poleduc, tá? E o subtítulo, Contributos para a Gestão Universitária. Aqui em tela estão conosco os intérpretes de Libras, a quem eu também agradeço a presença, o Luiz e a Gabriela, tá? Obrigado, gente, por vocês estarem aqui conosco e possibilitarem a acessibilidade informacional nesse momento aqui da nossa live. Essa gravação em áudio também é toda áudio descrita, tá? Visando aí também a acessibilidade informacional para que todos e todas possam ter acesso a esse conteúdo. Zé, a palavra está com você. Obrigado, viu? Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar exatamente numa atividade em que o servidor necessita realmente desse momento de conhecer a nossa própria vida institucional, através da luta, através dos nossos esforços, através da nossa intelectualidade. Quando nós desenvolvemos uma atividade em prol da organização, nós estamos demonstrando o zelo, o interesse e o amor pela instituição, e a nós próprios que desenvolvemos a nossa atividade.
Então, por isso é que eu vim apresentar a minha dissertação, defendida em 2022, cujo título ele diz muito da minha vontade de há muito tempo depois de uma luta em conseguir, né, uma lei que viesse atender os anseios da categoria, que foi a 11.091, que é o nosso plano de carreira, para contemplar esse desenvolvimento, né, institucional e pessoal dos servidores. Então, através dessa lei é que nós obtivemos o sucesso de finalmente ter uma carreira, né? Então, sempre foi um desejo de registrar, na questão do mestrado, do Poleduc, toda essa produção científica nossa, né, dos servidores. Então, nós fizemos a análise de 155 dissertações e dela extraímos as prevalências, em todos os setores da dissertação, né? Do que foi produzido como produção científica, né? Então, nós vamos agora fazer essa apresentação. Então, o título, como foi lido, é Análise da Produção Científica dos egressos do mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, que é o Poleduc. Contributos para a gestão universitária. Repetindo, meu nome é José Raimundo Soares da Silva, e a banca do mestrado foi composta pelos doutores e doutora, doutora Adriana Castro Araújo, professor doutor Albano Oliveira Nunes e o professor doutor Wagner Bandeira Andriola, que foi o nosso coordenador, nosso orientador. E o professor Lucas Melgaço da Silva, que foi um convidado, né, fora da universidade. Então, vamos agora passar para a questão da estrutura da apresentação. Quando nós fizemos a defesa, nós tivemos que dar uma estrutura para didaticamente discorrer sobre o que nós escrevemos, o que nós pesquisamos, né? Os objetivos, a questão motivadora em relação a essa pesquisa, a relevância dessa pesquisa, a contextualização, o referencial teórico, a metodologia, a apresentação e discussão dos resultados, mais importante, e as considerações finais e encaminhamentos. Bem, como eu já dei uma dica de que eu tinha sempre esse desejo de mostrar que nós somos capazes, né, nós servidores, de ir mais além do que a instituição imaginava que pudesse ser. Então, demonstrar a importância institucional da produção intelectual dos servidores técnico-administrativos da UFC, egressos do Poleduc. Essa pesquisa foi feita através das dissertações desde 2008 até 2021, quando o Poleduc fez exatamente 15 anos. Os objetivos. O geral foi investigar a contribuição da produção científica dos alunos egressos do mestrado profissional em políticas públicas e gestão da educação superior. E os específicos, exatamente classificar as temáticas prevalentes, consoante as áreas de estudos e linhas de pesquisa do mestrado.
verificar a contribuição das pesquisas desenvolvidas e suas repercussões no âmbito da Universidade Federal do Ceará. O foco maior é exatamente o que é que de proveito nós tivemos como produção intelectual no Poleduc. Bem, nesse sentido, tivemos que também estabelecer qual seria a relevância da pesquisa. Então, nós dividimos em 3 relevâncias, né? Primeiro, a institucional, que é contribuir para que os setores da UFC disponham de estudos científicos nas áreas pesquisadas, seja gestão, tecnologia da informação, saúde, sistema de bibliotecas, enfim, todos os setores fossem consagrados nessa pesquisa para que houvesse um diagnóstico de funcionamento, de desenvolvimento desses setores, né? Então, isso aí seria a questão da relevância institucional. A científica, né? A pesquisa científica realizada pelos alunos egressos do Poleduc construiu conhecimento, através do estudo da própria literatura concernente aos temas que foram abordados, das políticas públicas, né? Respondeu questões institucionais, muito importante, porque ainda há, né, muitos problemas localizados, né, nos setores que não são resolvidos exatamente por conta de que se não tem um diagnóstico daqueles setores mais profundamente. E hoje, com a tecnologia que existe, foi exatamente nesse sentido que a gente começou também a dar importância a essa pesquisa científica, né? O aumento da conscientização pública, né? Porque a universidade ainda é distante ainda do público em geral e no sentido contrário também. Por quê? Porque ainda não há uma integração maior, apesar da questão da extensão, que faz um trabalho importante nesse sentido, mas ainda há uma certa distância, um distanciamento entre a Universidade Federal do Ceará e o seu público, né? O público do Ceará e do Brasil como um todo, né? Até porque a instituição funciona no nosso território nacional. E ainda promover a leitura, né, escrita, análise, compartilhamento de informações valiosas. Toda pesquisa, vocês sabem que a partir da produção intelectual, das informações que são obtidas na pesquisa, elas se disseminam, né, para o mundo todo, inclusive. E a universidade, ela tem um dever de conhecer a si próprio, se pesquisando, né? É uma pesquisa interna, é um mestrado profissional, que deu esse sentido, né, maior a esse mestrado. E fornecer fortemente o exercício para a mente. Isso funcionou tão bem porque, concomitante ao serviço que se desenvolve localmente, em cada setor da universidade, a nossa mente, isso é um depoimento meu, ela teve uma dimensão muito maior, não só de conhecimento da instituição, como também do meio que a cerca. E esse meio dentro de um panorama muito maior, que é a universalidade do que está acontecendo, do que está sendo pesquisado. E o social, pois os resultados dos estudos realizados têm largo espectro social, visto tratarem de políticas públicas que interessam diretamente à sociedade nos campos do ensino superior, ProUni, ReUni, da saúde e qualidade de vida, do meio ambiente,
da avaliação institucional, que isso aqui é importantíssimo, a própria instituição ter essa autocrítica, se avaliar para ver que caminho seguir, ou o que é que está sendo, porque aquele caminho não está sendo seguido. Ou até, nessa autoavaliação, ela dizer assim, bem, primeiro eu vou me conhecer, através do meu conhecimento, do que funciona, sobre a responsabilidade da administração, está sendo realmente estudado. E isso tudo, como é que a universidade que está desenvolvendo, tem reflexo diretamente à sociedade, que é o nosso maior alvo, né? Depois, nós tivemos que contextualizar. Tudo que a gente pensou tem que ter uma contextualização. Então, um dos fatores maiores dessa contextualização, que foi algo novo que a gente apresentou nessa dissertação, que eu considerei assim, teoricamente, o ponto alto, o relevante, foi exatamente a gestão do conhecimento, que no final dessa apresentação nós vamos explicar o porquê, mais detalhadamente. As políticas públicas da educação superior, claro, se o mestrado é exatamente em políticas públicas e gestão da educação, nós tínhamos que, teoricamente, discorrer sobre isso. A gestão, o próprio mestrado, nós tivemos que discutir essa importância que o mestrado profissional estava a nos oferecer, e os conhecimentos obtidos, né? A política nacional de desenvolvimento dos servidores públicos, isso é muito importante, num momento também importante que a gente está passando, de ataque, né, de todas as formas, todos os governos que passam, a gente sofre por conta do desmano, do descaso que faz em cima, do modo geral, do serviço público, e mais particularmente no caso nosso, das instituições federais de ensino. E os contributos da produção científica, que foram imensos. Só em você ter que pesquisar as nossas nuances, os nossos bastidores, de como nós funcionamos dentro de cada setor, que nós podemos contribuir para a melhoria do setor e, consequentemente, melhoria da gestão universitária, né? Isso aí foi altamente proveitoso e esclarecedor. A gestão da educação superior, as universidades como um todo, né, tem como fins a educação, a pesquisa e a extensão. Isso é a característica maior de definição das instituições públicas federais. É o ponto alto. Questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Contudo, nem sempre elas são indissociáveis, como precisam ser. Muitas vezes há uma supervalorização da pesquisa e ensino, e muitas vezes em detrimento da própria extensão, ou seja, aquilo que se produz, tanto da parte de pesquisa teórica, como transformar essa pesquisa teórica na prática e levar essa prática para o público-alvo, que é a sociedade, que é exatamente quem patrocina, né? Quem investe na educação, nas universidades. Então, qual é a resposta que a instituição vai dar para a sociedade? Então, é nesse sentido aí. Então, as políticas públicas da educação superior. As políticas públicas para a educação superior compreendem planos que determinam os limites e as possibilidades referentes à gestão, de forma que possa haver, no processo de regulação, as diretrizes e financiamento do sistema. Trata-se também de demonstrar o avanço na perspectiva do ensino superior, a distância
concurso de EAD, de EAD. Os créditos da primeira assertiva, né? Que a universidade tem o fim da educação, a pesquisa e extensão, e essa indissociação, é de Fernandes André, que foi em 2019 que ele escreveu a esse respeito. Já na segunda assertiva, as políticas públicas da educação superior, os créditos são dados ao professor Andriola em 2009. E, por se tratar da demonstração nessa perspectiva do ensino superior à distância, de EAD, também e temos 2 autores, o Andriola Barroso Filho, em 2020, para não ficar descaracterizado esses créditos da base teórica, né, do nosso estudo em relação à gestão da educação superior. Bem, interessante discorrer agora sobre esse outro slide. É o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Há muito tempo, antes de 1990, nós não tínhamos um plano de desenvolvimento que realmente contemplasse tudo aquilo que estava acontecendo de novo, né? O servidor sempre era colocado em segundo plano. E nós achamos que nós estamos no mesmo plano igualitário em relação de importância institucional. Matematicamente, se você tem um prédio com 3 pilastras, se você tirar uma delas, o prédio cai. Você tem o servidor técnico administrativo, tem o servidor docente e tem o aluno. Se você tirar algum desses elementos, né, como pilastra, o prédio cai. Então, a importância de cada um do servidor, dos 3 segmentos, é igual, 33,33%, que dá uma dízima periódica. Nós não somos e nem queremos ser melhores do que ninguém, mas queremos ser uma das pilastras que sustentam o projeto universidade. Né? Então, é nesse sentido. Então, a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal trata de um instrumento que traz os mecanismos estratégicos nas diretrizes de implementação de medidas que estimulem a qualificação profissional dos servidores públicos, de tal modo que o Estado conhece a necessidade de implementação de novos conhecimentos e habilidades para se tornarem úteis aos interesses e objetivos da gestão pública. Isso está descrito exatamente nesse Plano Nacional de Desenvolvimento, né, de pessoal. Nesse sentido, esse resgate. Eu dizia antigamente, lá para a própria, quando era SRH, né, Superintendência de Recursos Humanos, dizia para o superintendente à época, olha, agora habemos lei, ou seja, a conquista da 11.091 foi importante porque não era mais uma questão solta. Havia uma lei conquistada pela luta de nossa categoria, que foi transformada em lei, né? E isso aí foi um marco importante na nossa vida funcional e institucional. O decreto 9991, de 2019, e a instrução normativa número 37, isso é a base legal do nosso plano, né, de desenvolvimento de pessoal, bem como a instrução normativa 21. Esses instrumentos legais e essa descrição que eu falei, exatamente para dar um suporte, né, um suporte legal à questão da qualificação dos servidores, seja por capacitação informal,
seja por treinamento, seja pela qualificação formal, seja graduação, mestrado, especialização ou outro instrumento de pós-graduação. Com isso, a gente avançou muito nessa perspectiva, né? Bem, dado essa base teórica dessa apresentação, vamos ao que realmente nos interessa, que é a questão da apresentação e discussão dos resultados. Bem, por que é que tudo isso aconteceu? Me prove o que foi que de bom aconteceu internamente e para a instituição e para o público em geral, público interno e externo. Bem, e aí nós vamos começar a discorrer sobre realmente a dissertação. O objeto de estudo constituiu-se na análise de 155 dissertações defendidas por servidores técnico-administrativos da UFC, o que representa 63,5% do total de 244 pesquisas produzidas até então no Poleduc. Isso foi até 2021. A nossa defesa foi em 1922. Posto que 89 egressos, 36,5%, de outros órgãos e organizações. O Poleduc era formado por egressos da UFC e de outras organizações. O nosso servidor participou com 63,5% dessas dissertações. Como objetivos específicos, foram propostos classificar os assuntos prevalentes nas áreas de estudos alçadas, né? Bem como verificar a contribuição dessas pesquisas no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Esse foi o objetivo maior. Os 155 temas das dissertações estão compilados no quadro 4 da dissertação. Bem, apresentação e discussões dos resultados. Vou dar uma aumentadazinha aqui. Bem, esse quadro é constituído pelas áreas e títulos da pesquisa, né? O percentual do acontecido para cada prevalência e a quantidade de pesquisas. Bem, foram compiladas, em termos de temática de gestão institucional, 18% das dissertações foram nesse tema de gestão institucional. Olhe a importância, né? 18% em relação a 155 pesquisas é um dado bastante relevante com esse particular de se estudar o que era que estava acontecendo na gestão. Medir, né, de como é que estava sendo feito. Foram 28 pesquisas nesse tema. A avaliação institucional, muito importante também, que quem não se autoavalia está fadado a cometer muitos erros e a não consertar os erros, né? Então, essa autoavaliação foi importantíssima. O sistema de bibliotecas, na questão do meio ambiente, na questão da própria evasão, né? Foi muito importante essa questão. E políticas públicas da educação superior, que é o tema geral, também teve um bom percentual representado, que se constitui uma base bem teórica, porque é a partir dessa base teórica que se visualiza e se projeta, né, o que se escreve, o que se pesquisa. Ciências da saúde, muito participante, 8% com 13 dissertações. O sistema de bibliotecas, 6% com 10 dissertações.
isso movimentou muito a questão da organização e até mesmo também da própria tecnologia que está acontecendo, né, hoje em dia, em todos os setores. Então, o sistema de biblioteca teve que se modernizar, teve que rever determinados conceitos e teve que aplicar esses conceitos. A tecnologia da informação, com 5%, comunicação institucional, qualidade de vida, evasão, política de assistência ao estudante e outros títulos que depois a gente vai descrever, que tiveram 12% de pesquisados. Para você ver que aí a temática é geral, abrangeu toda a estrutura, né, da instituição. Então, eu vou, para não ser assim, diretamente do que se foi pesquisado, outros títulos que não tiveram nessa definição geral, por exemplo, responsabilidade social universitária, um estudo de caso no curso de medicina da Universidade Federal do Ceará. São temas à parte que compuseram toda o somatório das pesquisas, né? Eficiência relativa dos gastos públicos, hoje em dia muito importante. A questão da ética e da alteridade no cuidado de enfermagem, um tema muito interessante, pesquisado no Poleduc. A satisfação no trabalho, outro tema que, inclusive, ainda é prevalente, né? Que é exatamente você medir que grau, né, de satisfação você está acontecendo no seu setor, como é que você se sente, se há conflito, né, gerencial, se há um bem-estar, né, no seu setor. E o assédio moral, um tema altamente importante. Uma das dissertações gerou, inclusive, até um estudo mais aprofundado, que foi feita uma cartilha a respeito que, infelizmente, nos organismos públicos ainda persiste essa questão tanto do assédio moral como do assédio sexual, infelizmente. É por isso que a questão da autoavaliação é importante, porque é você dando realmente mostra ao que você é, o que a instituição é, para exatamente através dessa autoavaliação ela poder ter mecanismos, né, de melhorar. E vamos voltar para a apresentação nesses termos de o papel do Conselho de Curadores. Ora, quem diria que um dia pudesse se avaliar ou se pesquisar sobre o papel do Conselho de Curadores, né? Como órgão de controle interno da universidade, na percepção da administração superior da instituição. É meio difícil, né? Você ter que chegar a esse ponto. No entanto, o mestrado profissional proporcionou esse momento de se fazer. As memórias são importantes porque muitas vezes a gente esquece o que nós somos, a nossa própria história. Pois bem, o mestrado, né, também se mediu uma das memórias em relação à administração da enfermagem. E, de um modo geral, né, também em relação, por exemplo, ao Conselho de Curadores, né, e a questão do Código de Ética Profissional, um dado importante também, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo institucionalmente, vai desenvolvendo as atividades, mas nós não nos damos contas da questão da ética profissional, né? Do comportamento institucional. Isso não só em relação
a nós, técnicos administrativos, né? Em relação aos docentes, à própria administração, aos discentes, alunos. Então, todo esse arcabouço, né, de organização, muitas vezes a gente leva ali numa forma de ser só uma atividade passageira e que nós não nos damos conta dessa questão da ética profissional dentro do serviço público. Foi medido em relação ao mestrado. E nós apuramos tudo isso. Os desafios da organização do patrimônio documental, arquivístico, nos equipamentos culturais da Universidade Federal do Ceará. Outro dado importante, né? Como nós descrevemos no item anterior, faz parte também da questão da história da universidade. O cerimonial, né, universitário, como preservação da memória institucional, né? Nós tivemos a memória da administração da enfermagem, fizemos o desafio da organização do patrimônio, o cerimonial universitário entrou também nessa pesquisa, a repercussão da política nacional de plantas medicinais. Olha aí, outra grande pesquisa, né, do Poleduc. Hoje em dia, a gente vê muito essa questão de você, na medida do possível, substituir muita coisa que está na própria natureza pela questão do remédio, né, que você compra, que é fabricado, né, manipulado, e muitas vezes está na própria natureza essa cura, pois o Poleduc também pesquisou sobre isso aí. Hoje, foi inclusive teve uma repercussão nacional essa questão, foi citada em outras obras por conta dessa pesquisa do Poleduc. O assédio sexual, também nós já falamos, e as políticas de preservação de documentos arquivísticos, né, que nós falamos também. Análise da relação entre o perfil socioeconômico e o desempenho acadêmico no curso de Ciências Contábeis. Aqui foi bem localizada, né? Muito interessante, porque o autor se preocupou de ver como era que era o perfil socioeconômico, né? E o desempenho, né? No curso de Ciências Contábeis, né? Em uma instituição de ensino superior. Descartar ou preservar. Outro título, né, importante, o que eu estou lendo são títulos das pesquisas realizadas. As ações de extensão na construção de uma universidade sertaneja. É interessantíssimo isso aqui, essa abordagem. De repente, você atualmente está havendo uma disseminação muito forte das universidades, né, federais principalmente. Os campos estão sendo montados nos interiores e, de repente, é uma coisa nova que está acontecendo naquela comunidade que não via esse tipo de movimentação, e a universidade chegando, né, no sertão, como a gente sempre diz, como sendo aqui da área urbana, né? Então, essas ações de extensão, essa perspectiva diante de uma universidade sertaneja. O projeto de alfabetização solidária, a aplicação da metodologia de análise de tecnologia social, e são temas que afora, porque foram uma dissertação, que estão sendo descritas fora do campo anterior. Bem, o Poleduc, por tudo que a gente já falou,
e ele foi tão importante, que dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional, o famoso PDI, que ele tem uma base legal, ele não é só o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC, ele é um conceito nacional, então ele foi criado por lei. Então, na lei que criou o PDI, cada universidade tem o seu plano de desenvolvimento institucional, com suas estratégias próprias, com seus recursos próprios e com suas abordagens próprias, né? Próprias. E foi tão interessante que, dentro do que está caracterizado na lei que criou o PDI e o que foi pesquisado por nós, servidores técnicos administrativos, está exatamente dentro daquilo que a própria lei que criou o PDI teve a prerrogativa de citar. Por exemplo, nós temos esse quadro, inciso do normativo do PDI, com aderência direta ao Poleduc. Olha aí a importância, né? A política para o ensino, a pesquisa e a pós-graduação. Na lei que criou o PDI, está exatamente descrito dessa forma, que o PDI deve constar esse item legal, né? Foram 16 pesquisas nesse sentido. A responsabilidade social da instituição, uma pesquisa. A comunicação com a sociedade, 6 pesquisas, 6 dissertações. As políticas de pessoal, 2 dissertações. Planejamento, gestão e sustentabilidade financeira. Olha o interesse grande nessa questão institucional. 28 dissertações. Avaliação, também um tema bastante concorrido. 23 dissertações. As políticas de atendimento ao estudante, 8 dissertações. Isso totalizou 84 dissertações diretamente ligadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o que está também na 11.091, que é o PCCETAI. Ou seja, o esforço institucional de colocar o servidor, nós servidores, enquanto elemento decisivo, né? Ou muito colaborativo para que a instituição se desenvolva e eu também me desenvolva. Então, isso corresponde a 54%, né, de produção científica dentro do que diz o PDI. Então, está mais do que justificado que o servidor, que nós contribuímos em muito para o desenvolvimento da instituição. Bem, aí chegamos às conclusões gerais e que foram altamente decisivas, né, para aprovar o título da nossa dissertação, né? Os contributos que nós, através das nossas dissertações, para a instituição UFC. Concluiu-se, portanto, ser inestimável o contributo científico dos egressos do Poleduc para a gestão da UFC, tendo em vista que grande parte de seus setores foi contemplada com as pesquisas realizadas. Ademais, inserem-se dentro do que está delineado no Plano de Desenvolvimento Institucional, correspondendo também aos padrões e filosofia de bem formar os seus recursos humanos. Indo mais além, pode-se afirmar que o lema da UFC,
criado pelo reitor emérito, né, Antônio Martins Filho, saudoso, que disse: o universal pelo regional, é o lema, né, da UFC, foi perfeitamente caracterizado, visto que as pesquisas elaboradas asseveraram o compromisso na solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção. A gente fez questão de fazer esse paralelo, porque o que foi dito pelo emérito reitor, à época, né, inclusive da fundação da universidade, foi ele quem fundou a UFC, é que o lema que ele criou foi caracterizado também em relação ao que foi estudado no Poleduc. Quer dizer, as pesquisas servem tanto regionalmente, no caso mais específico, né, dentro do estado do Ceará, dentro da UFC, e elas estão aí como capital intelectual nosso, dos servidores, para o mundo todo, que podem pesquisar um determinado comportamento, né, num local diferente. É essa a grande mágica da pesquisa. Nas considerações finais, gerais e encaminhamentos, foram propostos neste trabalho de pesquisa, como objetivo geral e específicos, investigar a contribuição da produção científica dos alunos egressos do mestrado profissional em políticas públicas e gestão da educação superior por EDUC, classificar as temáticas prevalentes, verificar a contribuição das pesquisas desenvolvidas, né, e suas repercussões no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Para essas considerações finais, a gente teve que rever, no final, quais eram realmente os objetivos gerais e específicos. Por fim, com base no que foi estudado no capítulo sobre gestão de conhecimento, isso aqui é altamente importante, que é o que como eu falei no início, né, a questão da gestão do conhecimento. Esse tema foi muito estudado, muito pesquisado por mim, e achei de boa assertiva a questão de você gerir. Tudo isso foi feito, tudo foi pesquisado nos setores, encontradas soluções, contribuições. Sim, tudo bem. Mas como é que eu vou poder gerir esse conhecimento gerado? Essas pesquisas, esse capital intelectual, porque a gente discutiu o seguinte: como é que esse capital intelectual, será que ele vai ficar imobilizado? Será que ele não pode se expandir interna e externamente, né? A nossa proposta primeira era exatamente a proposta interna, mas o regional pela universal nos põe também como pesquisadores universais. Utilizando como recurso estratégico e possibilitando com isso a transformação destas informações em conhecimento, estruturando assim para a organização, sem esquecer e respeitar as suas características. É isso? Bem, dando um resumo nessa questão, nós chegamos em relação a... Desculpa. Desculpa. Faz uma hora aí. De novo. Desculpa. Mais uma vez, desculpe. Então, tudo que foi exposto, tudo que foi pesquisado, tudo que foi medido, tudo que foi tornado em conhecimento, tinha que ter
alguma coisa na prática, que é exatamente digerir esse conhecimento. Então, eu dei muita importância a esse capítulo que se escreveu sobre essa gestão. Como é que a universidade vai gerir o conhecimento feito por intermédio dessas pesquisas realizadas praticamente em todos os setores da UFC. Né? Então, para isso, nós sugerimos que fosse em âmbito institucional, que fosse elaborado o que a gente chamou de Observatório do Poleduc. No primeiro momento, não houve assim um entendimento do que seria isso, mas exatamente a questão de que houvesse a observação do que era produzido, do que é produzido no Poleduc, para eu extrair dele todo aquele conhecimento e aplicar nos setores. Essa é a grande lógica do mestrado profissional. É a aplicação, é não deixar que o capital intelectual dos pesquisadores ficasse imobilizado, seja, ele tivesse guarida nos setores, na administração, na gestão, tudo que a universidade produz, no ensino, na pesquisa e na extensão. Esse foi o grande interesse nosso, né? Então, seria assim, você teria a gestão do conhecimento produzido, né? Você teria a UFC, em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Você criaria, e o Poleduc, você criaria o Observatório Institucional, que é a aplicação de resultados das pesquisas. O Poleduc funcionava como uma fonte importantíssima de conhecimento que poderia não, já acontece, né? Mas poderia ser ampliado e constantemente ser incentivado. São 15 anos, né? Desde a fundação. Afinal de contas, o Poleduc hoje já faz 20 anos, em outubro, né? Essa pesquisa foi realizada de 2008 até 2021. Nós pesquisamos, nesse período, as 155 dissertações, e o Poleduc tinha 15 anos, à época, né? E hoje já são 317 dissertações produzidas. Então, o Poleduc ele se constitui já um patrimônio, né, institucional. E nosso, ele é indelével, essa ligação UFC Poleduc. E terminando, ou quase que terminando, nós encontramos aqui essa grande frase do Louis Pasteur, grande cientista, né? Os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Eu achei bastante interessante o que se produziu, não é para nós, particularmente, não é para a instituição, particularmente, é para toda a humanidade. Olha a importância do pesquisador, olha a importância de termos a oportunidade de existir o Poleduc. Não deixe o Poleduc se acabar, porque ele é muito importante para nós e para a instituição. Então, que nos imaginemos dentro dessa realidade. É que nós, né, diante dessa frase, né, do Louis Pasteur, é que nós introspectemos essa questão de que nós estamos produzindo para a humanidade. Tudo que se pesquisou
foi para a humanidade. Passa por nós, passa pela instituição e vai para a humanidade. E, finalizando, nós tecemos um comentário sobre o Poleduc. É um instrumento de desenvolvimento de recursos humanos que, sem o qual não haveria o avanço da pesquisa científica profissional, localizada e engajada diretamente às metas institucionais. O famoso PDI, Planejamento Institucional, cumprindo papel estratégico na gestão institucional, através do exercício de uma pedagogia de qualidade chancelada por uma equipe multidisciplinar de professores de alto nível de conhecimento e dedicação. Foi o que nós sentimos, né, em relação ao mestrado. O elo firmado entre o Poleduc, o UFC, e os servidores técnicos administrativos tornou-se indelével, dada a revolução profissional. Eu senti essa revolução, mudou, né, o nosso perfil de conhecimento constituído na vida deles, com repercussão institucional e uma das mais proeminentes pela qualidade e diversificação da produção científica produzida, a qual contribuiu de forma efetiva para a gestão do UFC. Pronto. Então, aqui, nós compilamos para todos e todas o que foi a nossa dissertação. E o nosso desejo foi exatamente satisfeito, de medir tanto a questão da capacidade intelectual, como esse, não diria aproveitamento, mas a inserção desse conhecimento, em benefício universal. Não é só local, não é só nosso. Eu me lembro que uma vez, só fechando, o Descartes, né, que é um dos nossos grandes artistas, né, na escultura e nas artes plásticas. Uma vez visitando o Museu de Arte, eu tive a oportunidade de conversar com ele. E achando muito bonita a obra dele, o esforço, a intelectualidade, e ele me disse uma coisa que vem bem a calhar a esse respeito que eu falei agora. Ele disse, olha, eu não sou, ele disse nas palavras dele, eu não sou artista, eu não produzo nada de interessante para mim próprio. Mas quando você admira, como está me falando, ele dizendo para mim, dessa minha obra, aí consolidou a minha arte. Porque foi você que interpretou, foi você que leu, e é você que está dizendo, ou seja, a minha arte saiu de mim, mas agora está dentro de você, né? Então, é a coisa, você pesquisa, não para você, e nem para a extinção, mas para o público, para o universal. Muito obrigado por essa oportunidade de ter explanado para vocês a minha dissertação. Já quer amarrar aí com o gancho da leitura do documento? Pode ser? Pode ser. Está fechado, vai ter que abrir novamente. Sim. Certo. O Zoom tá bom? Tá. Bem, por tudo que foi dito, nós fizemos um texto tipo um manifesto, vamos supor, vamos chamar assim, né? Mas um sentimento de quem
cursou o Poleduc. Né? É de um mestre em políticas públicas, né, da educação superior, de gestão da educação superior, que teve um sentimento muito profundo em relação ao Poleduc, né? O aprendizado, o que foi pesquisado, a aproximação com o que foi escrito, com nossos amigos, colegas da instituição. Então, eu coloquei como título Em Defesa do Poleduc. Através da luta organizada que teve como protagonistas os servidores e servidoras que compõem corpo técnico das instituições federais de ensino, em 2005 foi sancionada a Lei 11.091, que estruturou o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, o famoso PCCTAI, né? No âmbito das instituições federais de ensino. Esse manifesto ele tem um sentido muito didático, como a gente discorreu sobre o histórico, né? Que a gente começou exatamente pela conquista da categoria em relação à Lei 11.091, PCCTAI. Alguns dos principais comandos desta lei estão descritos no seu artigo 3º. Para mim, é o resumo, né, do que foi entendido e do que foi escrito na lei. Como eu disse anteriormente, lá, à época, né, para o superintendente de recursos humanos, em 2005, que nós não podemos fazer muita coisa porque não tem nada legalizado. E eu falei, agora abemos, em relação à questão de quando o Papa sai a definição do Papa, né? Agora abemos lei. A partir daí, o que é que se faz, né? É nesse sentido. Agora nós temos lei, então vamos nos basear por ela. Primeiro, a natureza do processo educativo. As instituições está no DNA, né, das instituições federais de ensino, a questão do processo educativo. Né? A função social também compõe esse DNA, e a questão dos objetivos do Sistema Nacional, do Sistema Federal de Ensino. Então, nesse primeiro inciso, né, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino, diz bem o que a filosofia da lei, 11.091. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. A vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. A garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. Olha aí, né? A lei garante a capacitação, a nossa capacitação, nela incluindo, no geral, a questão da capacitação formal, né? E a informal também. Aquela capacitação que é diretamente ligada às atividades que se faz. E a formal, a questão dos cursos de graduação e pós-graduação, aos 3 níveis, ou pós esses 3 níveis, né? Especialização, mestrado e doutorado. Esses 3 incisos estão bem definidos o que é que a lei pretende com o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, agregado ao desenvolvimento institucional.
Com base nesse comando legal, o PCCTAI organizou a carreira situando critérios de progressão, remuneração e desenvolvimento profissional, com o objetivo de proporcionar aos técnicos uma participação inédita até então, porque nós não tínhamos essa prerrogativa, né? Esse ineditismo no plano de desenvolvimento institucional, o famoso PDI. Pode contar conosco, senhor reitor, pode contar conosco, senhor diretor, que nós estamos a postos para juntos nos desenvolvermos a instituição. Um grande recado, né? Posteriormente, o decreto 9991 de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal, reforçou a importância da participação dos servidores no desenvolvimento das IFES. A 11.091, depois o decreto, reforçando essa questão, né? E mais ainda, nesse contexto, né, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que é a ANDIFSE, incentivou a qualificação de técnicos com o objetivo de implantar práticas administrativas nas ações públicas, disponibilizando instrumentos, modelos e metodologias que representassem avanço para a gestão institucional. A própria associação defende orçamentos que contemplem a capacitação dos servidores das IFES, incluindo a recomposição salarial e investimentos em programas de desenvolvimento. 11.091, 91, ANDIFES, Associação Nacional de Aula, nessa sequência defendendo essa questão do nosso desenvolvimento através da capacitação e qualificação, né? Então, dessa forma, tornou-se dever da administração pública promover a capacitação permanente dos servidores como instrumento estratégico para a melhoria da qualidade do serviço prestado à comunidade, que é sempre o alvo maior. Desde 1995, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, vislumbrando o futuro, aprovou a criação do mestrado profissional, suprindo uma lacuna até então não explorada pelo setor acadêmico. Se desenvolvia pesquisas, fazia pós-graduação, numa base muito teórica. Claro que depois você aplica, né? Mas a carência desse aprofundamento, essa questão profissional, de uma aplicação mais direta dos conhecimentos adquiridos, né? Em relação ao que você pesquisou, estudou. Então, já em 95, a CAPES já previa, já tinha autorizado, já criou e autorizou as instituições terem seus mestrados profissionais. Por essa lacuna, eu diria assim, muito teórica, da pós-graduação muito teórica, né? A movimentação das entidades representativas da educação superior no Brasil, CAPES, ANDIS, incluindo a UFC, demonstram a relevância da qualificação dos servidores colaboradores. Essa iniciativa ampliou a importância da contribuição ativa desse segmento, desde a gestão administrativa
e pedagógica até a pesquisa e extensão, para o crescimento e a consolidação das IFES, como centro de excelência de ensino, pesquisa e extensão. Sempre tudo tendo como alvo a sociedade brasileira. Então, nessa sequência, você teve a 11.091, teve a 99.91, logo após, né? Teve a CAPES, a Andifes, todas elas defendendo realmente a questão do desenvolvimento da capacitação nossa, nós servidores, né? Então, nessa perspectiva, a UFC criou o mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Poleduc, através das resoluções número 12 do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e número 9 do CONSUNE, né? Conselho Universitário, com a oferta de vagas gratuitas para servidores, técnicos e docentes. Essa ação proporcionou resultados expressivos, como o fortalecimento da autoestima, o aperfeiçoamento profissional e a consequente melhoria na gestão e nos serviços oferecidos pela instituição. De vez em quando eu falo, mas é a garganta, desculpe. Você está em uma aula aí já de mais de uma hora. Às vezes dá uma falha assim na própria dicção, né? Não, tá realmente. Então, desde a sua criação, que foi em 2005, o Poleduc tem mostrado o engajamento e a motivação dos servidores da UFC. Até hoje, 2025, né, já foram defendidas 317 dissertações. Informação obtida no portal UFC Poleduc. Em quase sua totalidade dedicadas à pesquisa científica no ambiente institucional. Eu digo quase totalidade porque a gente foi até mais além. Houve pesquisas que você extrapolou. Eu vou conhecer um pouco da comunidade. Então, teve uma dissertação, né, que foi conhecer os Tremembés, em Caucaia, a alfabetização lá no Maracanaú. Então, nós extrapolamos, enquanto servidores, aquilo que a gente achava que poderia também pesquisar. Muito interessante isso aí. Então, em quase sua totalidade, foram dedicadas à pesquisa científica no ambiente institucional. Setores como administração, infraestrutura, tecnologia da informação, sistema de bibliotecas, saúde, farmácia, cultura, extensão universitária, aprendizagem e evasão, meio ambiente, gestão de processos, planejamento, acessibilidade, entre outros, foram contemplados com a pesquisa. Aonde é que se teria um volume tão grande e importante, até hoje nunca visto, em relação a essa oportunidade do Poleduc? Nunca teríamos isso aí. Nunca teríamos essa oportunidade. E a questão também de você, nesses setores, fazer uma autoavaliação. Que, em relação à autoavaliação, não foi feita só a autoavaliação de gestão, mas interessante. Teve setores, tipo biblioteca, por exemplo, que se autoavaliou e detectou realmente como seria para melhorar a questão do atendimento, e implantaram. do acervo, e foi implantado. Foi. Entendeu? Então, outro dado importante é que em 2023, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGEP, elaborou, dentro da questão da transparência, né, da PROGEP, elaborou o relatório de levantamento de interesses
Projeto UFC, o qual descreve os resultados de pesquisa ou levantamento de dados sobre os interesses e necessidades dos servidores da universidade. Em relação ao número de participantes interessados em cursos promovidos pela Projeto, a pesquisa indicou que o Poleduc obteve 71,3% de preferência em relação aos demais cursos ofertados. E isso, pessoal, sem demérito dos outros cursos ofertados, né? Sem nenhum demérito, mas o Poleduc teve um grau de preferência bem significativo. Por isso, causa estranheza, e aí é que vai a nossa indagação. Por isso, causa estranheza e preocupação o conteúdo do despacho número 1328, né, que é da coordenadoria da Projeto, né, que é ligada à reitoria, comunicando a impossibilidade de pagamento no ano corrente das atividades relacionadas ao programa de pós-graduação profissional em políticas públicas, né, que é o Poleduc, para a oferta de uma turma com vagas exclusivas para os servidores desta universidade, alegando restrições orçamentárias. Aí nós fomos mais além. Primeiro, essa preocupação e a estranheza, né? Segundo consulta no portal da Transparência do Governo Federal, o orçamento de 2025, atualizado da UFC, com recursos repassados pela União e garantidos pela Constituição Federal, soma o valor de 1.830 bilhões, sendo 270 milhões e 690 mil, o orçamento discricionário, retirando-se as despesas de pessoal. Então, toda despesa com esse gasto desse orçamento, né, tem que ser retirado. Aí vem investimento, vem custeio, essas questões. O orçamento apresentado à Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária da Pró-Reitoria de Planejamento, através do processo 23067-018582, destinado ao pagamento das atividades relacionadas ao programa de pós-graduação, Poleduc, na oferta de turmas com vagas exclusivas para os servidores, foi de R$ 143.817,17, né? Ora, isso representa, na realidade, aproximadamente 0,007% do total, do orçamento total da UFC, e 0,053% do seu orçamento discricionário, aquilo que ela aplica com a própria autoridade administrativa da UFC, que tem essa prerrogativa. Trata-se, portanto, de um investimento perfeitamente justificável, considerando a importância desse mestrado para o desenvolvimento dos servidores e da própria instituição. Há que se considerar também que o Poleduc, nesses 20 anos de existência, já se consolidou como patrimônio científico da UFC, com impacto positivo e direto nos resultados das metas institucionais. Tudo aquilo que a gente escreveu, a gente provou na prática que realmente acontece. Desse modo, apela-se para o bom senso e ao apoio irrestrito das autoridades superiores da UFC para reverter a decisão de não destinar os recursos necessários a esse programa. Poleduc, né? Interromper
esse ciclo virtuoso de produção intelectual e aplicação prática na instituição vai na contramão de um dos seus principais objetivos, ou seja, a formação de recursos humanos de alta qualidade é um dos principais objetivos da UFC, impulsionando o reconhecimento da instituição e sua capacidade de atrair e reter talentos. Então, por um orçamento que representa muito pouco em relação ao orçamento geral, né? Com as características que a gente colocou anteriormente, realmente, se for custo-benefício, os benefícios são muito mais do que os custos, né? Então, a gente fecha fazendo essa defesa do Poleduc, porque nesses 20 anos ele só produziu coisa boa para todos nós. Muito obrigado. Excelente, Zé. Bem, desculpe as falhas aí, porque a garganta aqui... Não, deu tudo certo, tudo certo. Quero convidar aqui a nossa colega Eveline, liderança aqui do Coletivo Diálogos. Eu nem conhecia, não. E uma das... Eveline? E uma das Como é o nome dela? E uma das representantes do Time do Consumo. Por favor, Eveline, ocupe ali a restante da nossa mesa, tá? Para esse momento aqui de encerramento. A água, o café, Zé, por favor. Sim, a água. Estará na descrição aqui desse vídeo, estamos aqui no canal do Coletivo Diálogos, né? E também nas plataformas de áudio. A gente vai disponibilizar na descrição do vídeo a dissertação do nosso colega José Raimundo, o acesso também ao repositório institucional das dissertações que foram defendidas no Poleduc, para quem tiver interesse, né? E dar uma olhada. Vai ter também um link de acesso a esse manifesto lido aqui e assinado pelo nosso colega José Raimundo Soares da Silva, servidor aposentado, representando aqui a turma de 2022 do Poleduc, né? E nossa rifa digital, para quem quiser aí concorrer aí a um gelágua de mesa, tá? Nós teremos aí em breve o sorteio do nosso coletivo para nos ajudar aí a quitar aí algumas pendências ainda da época aí da campanha, né? Eu vou passar esse momento para a Eveline, então. Eveline também que tem um vínculo, né? Já teve um vínculo aqui com o Poleduc também, e eu acho que é uma pessoa que vai acrescentar muito aqui à discussão para a gente poder encaminhar aqui para o encerramento, tá? A gente tem aí uns 20 minutinhos ainda, dá para debater vocês dois, de repente aí algum assunto, eu fico aqui na técnica, tá bom? Só passar o microfone para a Eveline, por favor, Zé. Pode ficar à vontade, Eveline, café, bolo e água. Pois é, né? O Coletivo Diálogo tem essas regalias, né? Temos aqui bolo e água, é um bate-papo bem farto, né, Edivander? Mas a temática também nos inspira, né, Zé Raimundo? Assim, para esse contexto de celebrar, esse contexto de nos animar, né? É a temática do Poleduc, né? O Zé falou muito bem sobre toda a dimensão e a riqueza que o Poleduc trouxe, né, para a qualificação dos servidores na Universidade Federal do Ceará. E a gente percebe que, na prática, isso, de fato, acontece como um grande benefício na vida das pessoas, né? Eu falo, assim, para os colegas que têm esse desejo de fazer um mestrado, porque eu tive essa experiência também, fazer um mestrado, cursar um mestrado é um projeto de vida. É o seu desejo pessoal de crescer para um conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, abrir a sua visão para outros olhares. Então, o Poleduc, ele traz essa visão, né, de crescimento, de ver as diversas pesquisas que são realizadas na universidade. Então, essa apresentação do Zé Raimundo, que foi a dissertação dele, por sinal riquíssima, eu acredito que
não sei se há algum outro colega que possa vir fazer um trabalho tão detalhado, né? Talvez acrescentar mais informações ao que ele já trouxe, ao que ele pesquisou. Mas é importante que aconteça esse nível de pesquisa em relação ao Poleduc. Como foi dito, ele vai fazer 20 anos agora esse ano, e é importante isso, a quantidade de pessoas que já passaram pelas cadeiras, né, pela sala de aula do Poleduc. Então, é muito importante. Por isso, eu quero aqui concordar com esse manifesto que o Zé leu e embasou esse manifesto, né, na importância do Poleduc, na dimensão das pesquisas. Eu sou uma egressa do Poleduc e percebo isso claramente, né, como a gente precisa abraçar o Poleduc como um ambiente de formação e crescimento para todos nós que somos servidores da Universidade Federal do Ceará. E eu fico muito apreensiva com essas ameaças, né, que não é a primeira, e que não é o primeiro programa que sofre esse tipo de ameaça, mas a gente fica apreensivo no sentido de perder algo que é tão específico e que surgiu de uma luta, de uma categoria, por melhoria, para se qualificar, para estar dentro de um ambiente acadêmico com o melhor nível de trabalho, de aprendizagem, né? Haja vista aí as pesquisas que foram relatadas, né? A gente fica numa preocupação em relação a perder um programa de pós-graduação como é o Poleduc, de tamanha importância para a qualificação dos servidores. Nós sabemos que existem vários programas, né, dentro da Universidade Federal que atendem a muitas necessidades, mas esse programa ele tem uma particularidade, porque ele surge dessa necessidade que a 11.091 trouxe à época, né, da sua implantação, de ter esse olhar de valorização e de qualificação do servidor. Então, isso tem um histórico, isso tem uma luta da categoria, né, por trás de tudo isso, de toda essa trajetória. Tem um sentido da existência do Poleduc, com base nesse contexto histórico da luta da categoria dos servidores técnicos administrativos, especificamente aqui da Universidade Federal do Ceará. Então, esse marco histórico dá um sentido maior, né, uma grandeza maior na existência do Poleduc. Então, a gente tem assim, esse olhar, esse carinho, essa atenção, e é por isso que a gente está aqui, enquanto coletivo, trazendo esse tema, trazendo essas informações, né, Zé Raimundo, sim, que são importantes, para isso que nós estamos aqui. O perfil do coletivo Diálogos é esse, dialogarmos com essas nossas demandas, com essas temáticas, né? Nós estamos abertos também a ouvir o outro lado, né? Em relação à visão da gestão na permanência do Poleduc. Gostaríamos de ter também a presença, talvez futura, do coordenador atual do curso. Tudo isso é importante, sabe? Eu acho que o diálogo entre as pessoas é fundamental para a gente fazer as melhores ponderações, né, em relação aos assuntos. Estamos aqui nesse sentido, tá? E trazer mesmo a nossa postura de defesa, né, de estarmos levantando essa bandeira de que o Poleduc não pode acabar. O Poleduc precisa continuar, né? O Poleduc precisa ter essa continuidade. Afinal de contas, são 20 anos. Então, existe aí toda uma importância para a sua existência, né?
E eu quero muito agradecer aqui o Zé Raimundo, né, pela pesquisa. Eu acho assim que essa pesquisa, eu li a dissertação, essa pesquisa foi de uma importância muito grande para a história do Poleduc. Eu me lembro que ela foi realizada quando ele fazia 15 anos, né? 15 anos, que também é uma data marcante, né? Você fazer 15 anos é uma data que marca, né? Então, foi uma pesquisa que trouxe aí uma marca importante na história do Poleduc, né? Trazendo a dimensão da pesquisa, a valorização da pesquisa, tudo realizada por técnicos administrativos, com o olhar das suas necessidades nos seus ambientes de trabalho. E isso mostra, reafirmando, a importância da gente qualificar os nossos servidores, né? Então, assim, quero muito agradecer ao Zé por ter tido esse olhar de pesquisador, né, nesse momento aí do Poleduc. E agradecer a todos que, né, estão conosco nesse nosso Café com Diálogo, né? Digo a vocês que o bolo está muito cheiroso aqui do meu lado, né? O café também está muito bom. E nós queremos que vocês continuem a nos assistindo nesses nossos Cafés com Diálogos. Teremos outros temas, né? Vamos aprofundar mais essa questão do Poleduc, no sentido de trazer informações, tá? Que eu acho que é importante que toda a categoria, né, tome conhecimento. E de outros instrumentos também, né, de desenvolvimento do servidor, em todos os níveis, né? Sim. Esse nível que a gente está colocando é porque exatamente por essa preocupação que se tem em relação a um instrumento tão importante de qualificação, né? Nossa, né? Conquistado a duras penas, né? Sim. Você vê que tem uma sequência de lutas, né, travadas até se chegar a uma lei. E através dela, muito bem filosoficamente constituída, né? E que deu um amparo legal àquilo que poderia acontecer. E nós estamos dando a resposta de que realmente somos capazes, né, de participar mais efetivamente no desenvolvimento da instituição e da nossa autoestima, do nosso profissionalismo, da nossa vida em si, né? Nosso bem-estar pessoal. E também dizer que o ID, na realidade, ele está na linha de oferecer um upgrade no pensamento sindical, através dessas ações, né, desse café com diálogo. Porque nós sentimos, até por experiências já passadas no próprio sindicato, o quanto a gente perde, diria assim, tempo naquilo que mais nos interessa, que é exatamente a nossa vida institucional, a nossa vida funcional, porque nós dependemos dela. Se formos homens, passamos no mínimo 35 anos dentro da instituição. Se nós não casarmos a questão da idade e o tempo de contribuição, já vai mais além. Então, veja que, numa sequência, sempre quem está no poder piora a nossa vida em relação ao que se dá tanto, né? E nesse sentido aqui, se a mulher, 30 anos, também se não tiver idade, vai mais além da sua vida dentro da instituição. Então, nós temos que olharmos mais com carinho, trazendo ou levando nos setores informações que a gente possa discutir, nesse diálogo, possa avançar nas conquistas, sempre na luta. Não tem outra, é sempre na luta. Há sempre uma política que não é estatal, é uma política de governo. Então, o governo que estiver sempre implementa aquela sua política.
Então, nós temos que estarmos preparados para sempre fazer a luta, né? Nós todos, a categoria toda, né? E daí, realmente, o ID quer fazer esse upgrade, né, do pensamento sindical, indo diretamente para esse tipo de diálogo e de questões como essa da nossa qualificação, da nossa capacitação, das nossas relações de trabalho, da boa informação. Isso. Da boa informação. Da saúde mental. Da saúde mental, do nosso coleguismo, né? Muitas vezes nós somos distantes uns dos outros, né? E os 3 campi de aliás, 4, né? Ou 5, porque agora no interior são vários campos, né? E você realmente fica distante. Então, mesmo nesse momento de tecnologia, nós ainda continuamos um pouco distantes, porque o calor humano é o que vale mesmo, né? O calor do computador não substitui o nosso calor, o calor humano, né? Das assembleias, né? Do bom entendimento. Então, parabéns ao coletivo Ideias e Diálogos por mais essa iniciativa, mais esse bolo gostoso, mais esse café muito, muito bom. E é isso aí, Evelyn. Obrigado também por suas palavras e estamos dispostos a sempre continuar nessa luta em prol da nossa categoria. Bom, acho que com essas palavras do José Raimundo, eu vou encerrar aqui a transmissão, agradecendo, né, a todo mundo. Acho que vou passar aqui para cá. Não sei se você vai querer. Então, agradecer a Evelina, agradecer ao José Raimundo, para a gente poder finalizar aqui essa nossa transmissão, né? Lembrar que estamos aí no nosso canal do YouTube, Coletivo Diálogos, e em todas as plataformas de áudio também, com o conteúdo na versão podcast. Agradecer aqui o Luiz, nossos intérpretes de Libras, Luiz e Gabriela. Obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Tivemos aí um pequeno problema aqui na técnica com os intérpretes, mas aí depois deu tudo certo, conseguimos aqui finalizar a transmissão, tá? Obrigado, gente. Boa noite, viu? Saudações, até nossa próxima transmissão. Até mais.